Graça e paz, amados. Amém. Eu fico sempre feliz de estar aqui nessa parte da nossa família. Os irmãos sabem que eu sou lá do Ipiranga. Nós temos lá uma outra linha teológica. Para ser da Casa da Rocha do Ipiranga, tem que ser palmeirense. Posso ouvir um amém? Queridos, Deus é maravilhoso. Esse tema da reforma, para mim, é muito importante. Descobri há pouco tempo, eu sou a 5ª geração de crentes de origem reformada. Venho de uma igreja tradicional reformada. As minhas filhas são a 6ª geração, os meus netos a 7ª. Ontem cedo, ao meditar na palavra de Deus, achei uns manuscritos do meu avô, que morreu quando meu pai tinha 4 anos. E fiquei impressionado com o que ele escreveu ali, preparando um sermão. Ele não era pastor, ele era um crente, leigo, e com muito temor de Deus e respeito pelo Evangelho. Ele dizia assim, entre 1930 e 1935, supostamente ele teria escrito aquilo. 35 foi o ano em que ele faleceu. E ele dizia assim: as pessoas neste tempo não têm tempo para nada. Muita correria, muita agitação. E eu ficava pensando em 1930, em Araraquara, no interior, se tivesse vivido hoje. Mas eu fui edificado, porque o que ele dizia era a palavra de Deus. Amados, que livro é esse? Saibamos nós que a reforma, este movimento que mudou não só a vida da igreja, como a sociedade, não é um movimento que diz respeito a homens. Um dos grandes reformadores, Calvino, a quem eu respeito desde criancinha, li sobre a vida dele, sobre a teologia dele, ele que sistematizou a reforma, ele foi o cara que escreveu e foi a níveis profundos do pensamento reformado. Ele tinha uma frase tremenda, ele dizia assim que o homem, é uma fábrica de ídolos. O nosso coração, querido, sem a graça de Deus, vai para o beleléu de pouquinho em pouquinho em pouquinho. Na corrupção nós fomos gerados, na corrupção nossa mãe nos gerou, nos deu a luz, e assim somos nós. Sem a graça de Deus, queridos, nós não vamos a lugar nenhum. Os irmãos entendem isso? Por isso eu digo, o movimento reformado e essa nossa celebração, esses 500 anos tão significativos da história da igreja, não dizem ainda respeito a homens, mas a uma intervenção de Deus, esse Deus gracioso que não nos deixa à mercê de nós mesmos, saibamos isso. A todos quantos me conhecem, sabem que eu passei quase 2 décadas no estrangeiro servindo o Evangelho. E quando eu estava para vir para o Brasil, eu liguei para um amigo e falei: amado, como é que está o Brasil? Ele falou: Rubinho, eu vou resumir a bagaça. Parece-nos que o menor de todos os pecados no Brasil é adorar a Maria. Que pelo menos já estava na Bíblia. Que um tal de apóstolo isso, apóstolo aquilo, semideus daquilo outro. Tinha até um rei lá na Bahia. Aliás, em Caraguatatuba, imagina, Deus é sempre assim, né? Ele age na periferia, foi lá para Caraguatatuba para achar, ungir um cara, mas parece-nos, queridos, que de tempos em tempos, Deus parece vir intervir na nossa história, e é disso que fala a reforma, de um grupo, o pessoal aí do slide, fica atento aos meus dedos aqui, olha, de um grupo de amigos lá em Jerusalém,
pouco a pouco a igreja foi virando uma estrutura. Aquele grupinho de irmãos que, a despeito de toda a pressão que vinha sobre eles, perseveravam na doutrina dos apóstolos, aquilo que os apóstolos os ensinaram. E preste atenção, uma época que nós não tínhamos ainda a Bíblia com o seu cânon estabelecido. Já ouviram falar essa palavra cânon? Cânon, lá do grego, vem de régua, de medir. Medir a nossa vida, medir o propósito de Deus. O cânon, aquilo que foi considerado, os livros foram considerados livros inspirados por Deus, ainda não tinha sido formado. As igrejas trocavam entre si cartas dos apóstolos com os ensinos, e eles perseveravam ali na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas pouco a pouco ela foi se tornando um fim em si mesma, a igreja ou a comunidade, e de corpo místico de Jesus Cristo, ou seja, a união daqueles que criam, nós nos tornamos numa estrutura. E pior, que chamava para si o protagonismo na espiritualidade da comunidade. Justamente, queridos, quando as escrituras foram formadas por volta do ano 300, logo a igreja proibiu as escrituras de circularem entre o povo. E para já é bom que nós saibamos, as escrituras com cânon, quando se decidiu aquilo que era vindo de Deus e aquilo que não era, numa época em que muitos escritos circulavam no meio das comunidades, isso foi feito não aleatoriamente, não na base da sorte, mas haviam critérios ali bastante rígidos pelos quais a igreja adotou chamar alguns livros de inspirados e outros não. Os judeus já haviam feito isso, o povo hebreu tinha o seu cânon bem estabelecido, os livros sagrados, que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. E como é que então eles separavam as cartas dos apóstolos, aquilo que deveria vir ou não figurar como conduta de regra e de prática para a comunidade que crescia rapidamente? Primeiro, por uma questão de concordância entre eles. Se um livro era corroborado por outro, se Jesus teria ou não citado esses livros, no Antigo Testamento, pelo menos foi assim que, mais tarde, os reformadores decidiram tirar 5 livros do Antigo Testamento, livros que nem os hebreus tinham como inspirados, e que a igreja foi juntando ao longo do tempo, aqueles tais chamados livros deuterocanônicos ou livros apócrifos. Apócrifo é meio feio, né? No nosso diálogo com os católicos, quer dizer mentiroso ou não verdadeiro. Mas de qualquer forma, por questão de concordância entre eles e o ensino daquilo que se lembravam de Jesus, do ensino dos apóstolos, da vivência da igreja, então foram se agrupando esses textos. Justamente quando a igreja mais se meteu em confusão, foi a época, os séculos em que a igreja ficou com as escrituras escondidas do povo, ou escondidas, ou de outra forma mais perversa, quando não se tinha uma educação universal, isto é, para todos, para homens, para mulheres, muito menos para pobre, e só podiam estudar quem? Os grandes, os nobres, os de família real e o clero. O clero. Vocês sabem que a igreja
é uma comunidade de iguais. Creem nisso? Mas o Hamilton não é ungido do Senhor? Ele é falível ou não? Falaram, claro. Jogou palmeirense. Mas o clero era uma casta que foi tomando corpo dentro da igreja. Pouco a pouco. Nesse período em que a Bíblia estava retirada da mão do povo ao livre exame, foi justamente a época em que a igreja mais se meteu em confusões. Podem ler nos livros de história, pode passar, querido. Corrupção, desvios, exploração e um clero ignorante. Em muitos lugares na Europa, padres eram completamente analfabetos. Não conseguiam responder. Eu até fiz um cartunzinho, não sei se dá para todo mundo enxergar ali, alguém pedindo, pelo amor de Deus, uma palavra de consolo e o sacerdote falando em latim, que era a língua que eles falavam. Para quem não sabe, aquilo ali eu fiz uma traduçãozinha minha, e quer dizer, batatinha quando nasce. Queridos, nesse tempo, ou melhor dizendo, esse tempo em que a igreja se metia em confusões, a corrupção chegava a dominar ali a sociedade, houve uma época em que 3 papas coexistiram e rivalizavam entre si, e nesse meio, nessa confusão, todo o povo ficava perdido, e havia críticas cada vez mais fortes no meio do povo. Esse é o pano de fundo para a reforma. Imoralidade. Eu não sei quantos aqui já viram uma série do Netflix, eu aconselho que vejam Os Borgias. Horripilante. Horripilante. Pois era esse o clero que existia e o nível de corrupção no meio da igreja. Divisões internas, na estrutura da igreja, tudo isso foi formando o caldo primordial para o surgimento da reforma. Pode mudar, querido. Essa corrupção também, ao receber críticas, ao receber, obviamente, os reformadores não foram os primeiros a levantar sua voz contra os desvios da igreja, recebiam como resposta desse corpo de Cristo, perseguição, naquilo que foi chamado de inquisição, um tribunal preparado para calar o povo. E eu não sei se vocês sabem, uma vez que você estava fichado pela Inquisição, você só tinha 2 hipóteses. Se você admitisse o seu erro, sabe-se lá qual era, muitas das vezes a pessoa era presa sem saber porque estava sendo presa. Você, ao confessar o seu erro, dizer, olha, não, realmente, eu errei, você era morto, mas ia para o céu, glória a Deus. Se você ficasse reticente e negasse, você era morto, mas ia para o inferno. Uma vez na mão da Inquisição, sem chance. Mas em todo canto, queridos, Deus começava a levantar pessoas. Na França surge um camarada chamado Pedro Valdo, que cria em tudo como os reformadores surgidos séculos depois. Ele vai surgir em 1170 e criou um movimento chamado Movimento dos Irmãos Valdenses, que ficou conhecido na Europa como a Israel dos Alpes. Gente seríssima, que continua existindo até hoje e que floresceu sob as barbas do papado na Itália. Pois os irmãos valdenses receberam da igreja a premiação de 500 deles terem sido mortos numa pelada só. A igreja cristã
que seguia Jesus Cristo, que ensinou o quê? Olho por olho, dente por dente? Não. Na Espanha houve quem se levantasse, mas não chegou a criar um movimento, principalmente de separação. Na Alemanha surge um camarada chamado Tauler. Isso em meados de 1300, quando houve a peste negra. E eu não sei se vocês sabem o que foi a peste negra. 1/3 de toda a Europa morreu naqueles dias, por conta da peste bubônica. Numa época em que o europeu médio, normal, sociedade normal, fazia suas necessidades num barril, quando ele estava cheio, abria a porta de casa e esvaziava o barril. Daí a peste. Pois esse Tauler, queridos, é considerado hoje um santo da Igreja Católica, influenciou muitos séculos depois Lutero, com as suas pregações escritas, numa época em que as pessoas fugiam das grandes cidades europeias por conta da peste. Ele e os seus irmãos e muitos outros cristãos, não temendo a morte, ficavam no meio dos doentes para cuidar deles, a despeito de todo risco. E foi assim, queridos, que numa época, no século XV, quando chegou a reforma, já havia uma espiritualidade sendo vivida no meio do povo, sede de Deus, vontade de viver as coisas de Deus, mas sem uma resposta da igreja. Séculos 14 e 15 viram nascer alguns movimentos de protesto contra a igreja medieval. Na Inglaterra surge um sujeito chamado Wycliffe. Já ouviram falar em Wycliffe? Pelo menos a organização Wycliffe, que destina o seu esforço todo na tradução das Escrituras. Esse John Wycliffe era professor da Universidade de Oxford. Surge na Boêmia, a atual República Tcheca, John Hus, que morreu queimado, cantando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Grande pré-reformador. E Savonarola, outro, um sacerdote católico, pregando contra a opulência de Roma, no meio da miséria e dos desvios e da corrupção do clero, da prostituição no meio do clero, acabou também sendo morto. E todos eles se insurgindo contra superstições, contra as peregrinações, contra a indústria das relíquias e tudo mais. É interessante dizer, queridos, que no meio, pode virar, querido, no meio desse caldo sendo preparado para a reforma, Deus levanta aquele que eu considero meu santo de cabeceira. Durante muitos anos eu estudei a história da imprensa, fui professor de design gráfico, eu tinha Gutenberg em alta consideração e agora muito mais pesquisando sobre a reforma, vejo que ele foi imprescindível, porque numa tacada só, olha só, ele descobre uma maneira, ele inventa uma maneira, ele bola um meio de decompor um texto, caractere por caractere, letrinha por letrinha, de sorte que eles, arranjados, podiam imprimir um livro por pressão, ou seja, mais ou menos como carimbo, deixando a parte a ser impressa em alto relevo, passa-se tinta, papel, pressão, aquilo ali produzia um texto, depois decomposto, podia ser usado por outro, mas numa penada, ele tira da mão da igreja o monopólio da produção e da circulação das ideias. Quem já viu o filme Nome da Rosa, quem leu o romance de Humberto Eco, vocês se lembram das oficinas de copistas, em que alguém lia um texto das Escrituras, tudo aquilo era produzido à mão, várias pessoas no auditório escreviam à mão, escribas, depois aquelas folhas eram amarradas, costuradas e viravam um livro. Pois, queridos, Gutenberg estava preparando sem saber as bases para que a reforma espalhasse pelo mundo de então. Curiosamente, o primeiro livro que ele imprime é qual? A Bíblia, chamada Bíblia de Mongúcia,
Mungúcia é a forma latina da palavra, do nome da cidade, que era Mainz, lá na Alemanha. Pode passar, querido. E aí, então, a reforma acontece. E como é que ela acontece? Nasce Lutero, em Eisleben, na Alemanha, filho de uma família abastada, preparado para ser um jurista, um advogado. E eis que numa viagem que ele fazia, enfrentou um temporal terrível. Não sei quem conhece a história dele. Ele se converte, se dedica, ele diz: Senhor, se o Senhor me livrar dessa, eu vou ser um monge. E assim foi. Um camarada de uma mente extraordinária, inteligente, culto, letrado. Ele passa a ser professor universitário, e a despeito de ser uma pessoa muito inteligente, ele era uma pessoa piedosa. Alguém que estava com os grandes e também estava com os pequenos, com um coração tremendo, de um humor terrível. Um humor fantástico. Eu não sei, quem sabe, eu estou preparando a minha tese de mestrado, minha pesquisa de mestrado sobre o humor e o sagrado. E esse camarada está lá no meio. Pode ir, querido. Mais ou menos na época em que Lutero estava lecionando, na cidade de Wittenberg, aparece um enviado do Papa e traz ali, queridos, aquilo que era corrente na vida da igreja. A pretensa ideia de que o nosso dinheiro ou a nossa ação move a mão de Deus. Quem já ouviu isso? A sua fé move a mão de Deus, aleluia. Querido, se isso fosse verdade, quem tinha se afogado naquele dia em que Pedro resolveu andar sobre as águas, teria sido Jesus, é ou não é? Faltou fé em Pedro, o que é que Jesus ia afogar? E não Pedro. Mas era essa a ideia. Você pode comprar a sua salvação. Havia uma ideia corrente naquela época, queridos, quando as escrituras estavam sequestradas da mão do povo. Havia uma máxima no meio da igreja, de muitos anos, né, que dava a ideia de que toda a nossa justificação está na nossa mão. E a graça era um conceito completamente escondido. Nessa época em que Lutero estava lecionando em Wittenberg, aparece Tetzel, um enviado do Papa, que saiu pelos 4 cantos da Europa para amealhar dinheiro para a construção da Basílica de Roma e outras mais. E ele tinha até um mote: assim que o barulhinho da moeda no fundo do cofre sonir não, como é o tilitar, uma alma do purgatório vai pular. Essa foi para remar com... mais ou menos a ideia era essa. E aí então Lutero, que já estava percebendo coisas nas Escrituras, essa relação, deixa eu dizer uma coisa para vocês, havia uma teologia no meio da igreja de então, que perdurou por séculos, que dizia que Deus não negará graça àqueles que fazem o seu melhor. Era a tal relação de causa e efeito que está nas religiões orientais, que é a base da crença do espiritismo, e pasme, no meio de muita igreja chamada evangélica no nosso meio. Até que Lutero descobre a justiça de Deus estudando Romanos. O justo viverá por fé, não na sua obra, nas suas ações, mas naquilo que Cristo fez. Essa noção da graça de Deus, e não reconhecimento de Deus de um ser
inútil como nós somos, pecador como nós somos, alijados e desesperados pela graça de Deus. Aquilo soa como uma bomba dentro do coração de Lutero. O justo viverá por fé. Já encontrávamos isso no livro de Abacuque, no Antigo Testamento. O livro de Hebreus trata disso. O livro de Romanos, fantástico, fala dessa justificação que todos nós temos pela fé na obra de Cristo. Aí Lutero diz, olha, eu não posso ficar calado. Ele se levanta, escreve 95 teses. Pode passar, querido? E ele advoga justamente, dentre outras coisas, que o relacionamento com Deus é feito sem intermediários. Eu procuro o padre vai ao santo, o santo a um outro que vai a Jesus e Jesus vai até Deus. Numa penada só, no raciocínio de Lutero, à luz das Escrituras, numa penada, ele tira o poder da igreja como intermediária entre nós e Deus. E também põe no desemprego uma miríade de santos. E também a Senhora Aparecida, ou de Lourdes, ou quem quer que seja, ou os nomes que se dê, a Maria, mãe de Jesus. Não a mãe de Deus, a mãe do homem. Os irmãos estão entendendo isso ou não? Nós temos um único intermediário entre nós e Deus, diz Paulo a Timóteo. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se entregou a si mesmo como resgate por muitos, por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. No pensamento de Lutero, então, as Escrituras tinham acabado com os intermediários, atravessadores, ou o que quer que nós os chamemos. 31 de outubro de 1517, ele publica na porta da catedral 95 teses, ou as contraposições àquilo que a igreja cria. Pode mudar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Naquela época era comum na academia, estudantes, professores, defenderem suas teses e afixá-las na porta da igreja. Quem sabe vocês podem estar perguntando, mas escuta, como é que as ideias dele circularam para além dos limites da academia? Como é que incendiaram todo mundo da época? Guarda essa pergunta. Em 1521, a coisa fervendo em toda a Europa, as igrejas, os poderes, inclusive, políticos, os reis, todo mundo discutindo a ideia. O imperador da Alemanha, instigado pelo Papa, chama, e naquela época, o Papa estava completamente despreocupado com relação a Lutero. Nem ele havia imaginado o que é que estava ocorrendo ali nas suas barbas. E é interessante que o rei, então, o imperador chama Lutero naquilo que foi chamado Dieta de Worms. E dizem muitos livros que os amigos de Lutero tentaram dissuadi-lo, não vá que eles vão acabar com você. E Lutero teria dito uma frase tremenda: ainda que todos os telhados da Alemanha fossem demônios, eles contudo me impediriam de testemunhar da minha fé. E diante então do enviado do Papa, do emissário do Papa, diante do imperador, ele solta essa frase: eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro e nem certo ir contra a minha consciência. Rasgou a bula papal, foi aquele pega para capar, mata, pega. E alguns príncipes alemães que já estavam apaixonados pelas ideias daquele monge, o arrastam para fora, o escondem, ele fica 2 anos preso, escondido, voluntariamente,
E o que é que ele faz? Outra coisa que não devia fazer. Traduz a Bíblia para o alemão corrente. Os irmãos conseguem entender a bagunça? Pode passar, querido. Lutero, queridos, respondendo a pergunta que eu fiz anteriormente, como é que aquelas teses escritas ali na parede da catedral, como é que aquilo vazou? Numa época em que não tínhamos rádio, não tínhamos televisão. Pois pesquisas recentes dizem que Lutero foi viral séculos antes da internet. Como é que Lutero fez? Vocês já ouviram falar naquela música Eguinha Pocotó? Conhecem? Eguinha Pocotó, né? Sei lá, também não sei, mas... Lutero pegava uma música dessa bem popular, escrevia lá suas críticas ao Papa, à igreja. Pegava as folhas, que já tinham sido impressas em alguma oficina, uma tipografia, parava numa taberna. Ô, negada, canta Eguinha Pocotó com essa letra aqui, ó. Ele tinha um amigo cartunista, glória a Deus. Eu sei que eu não estou fora de... que não é nenhum acidente. Aquilo que eu gosto de fazer desde pequenininho, que minha mãe até hoje acha que é desvio de caráter, não tem nada com talento. E ele fazia cartoons horríveis, meus irmãos. Lutero era da pá virada. Ali vocês estão vendo umas pessoas soltando pum na cara do Papa. Tem umas que eu não vou, em respeito a esse lugar sacrossanto, não vou dizer. Mas ele era terrível, terrível. Músicas de humor, cartoons, isso era distribuído e as pessoas já chegavam e diziam assim, escuta, eu posso imprimir eu mesmo? Pode. E eu posso vender isso? Pode. E o dinheiro fica para mim? Pode, eu não estou nem aí, eu quero que circule as ideias. Escutem isso. Em apenas 14 dias, toda a Alemanha ficou sabendo das ideias de Lutero. Em 4 semanas, todo mundo cristão da época. Está na revista The Economist, num estudo feito em como ele foi viral no seu tempo. As teses principais de Lutero e da Reforma. A primazia da Bíblia como um único fundamento de fé e prática cristã e na língua corrente, que até então, para além de estar proibida de circular, as pessoas, bastava que elas crescem naquilo que o pastor dissesse, acabou. Justificação pela fé e não por mérito. Amados, por favor, quem é aqui que pode cobrar a Deus de alguma coisa? Quem aqui já ouviu pregações assim? Cobre de Deus. Você fez... Gente, eu estou falando com quem? Eu vou cobrar quem, queridos? Lembre-se, Deus, das suas promessas. Eu não lembro o que eu comi ontem. Vou lembrar o Criador, o mantenedor de todas as coisas. Faz sentido isso, queridos? Justificação pela fé, na obra de Cristo. Jesus pagou. Amados, onde é que nós estaríamos se Deus esperasse que nós atingíssemos o seu grau de santificação, de santidade, de exigência, sendo que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. O fim da espiritualidade tutelada, a centralidade da mensagem cristã em Jesus Cristo e a sua obra na salvação do homem, Ele próprio, sua soberania e glória. Esses eram os pontos principais. Dali se derivaram os 5 solas que vão aparecer 60 anos depois de Lutero, para contrapor as heresias da época. Vocês vão ver aqui esses dias, resumiram em latim 5 solas. Sola fide, somente a fé, e não a fé na fé. A fé naquilo que Deus fez,
naquilo que veio da graça de Deus, como graça de Deus para nós. Solos Christus, somente Cristo, o único, ou não é? Aquele a quem Deus fez Senhor e Cristo, e diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará o Senhor dos céus. Sola gratia, somente a graça, nenhuma pretensão nossa de comprar o favor de Deus, e nem esperar de Deus um coração, como creem os espíritas, que nós mendigássemos a eternidade afora, encarnando, reencarnando, clamando pelo seu perdão e graça. Ele o deu em Cristo Jesus de uma vez por todas. Sola Escritura, somente as Escrituras, e só lhe deu glória. A glória a homem, a uma pessoa que nasceu como eu, como você, somente a Deus toda a glória. Queridos, dentre os principais reformadores tivemos o Zwinglio, o reformador suíço, morto numa batalha de Levante na época das guerras religiosas. Nós tivemos John Owen, um britânico piedoso, pai do puritanismo, juntamente com John Knox, que foi aluno de Calvino e que foi o fundador daquilo que se chamou o movimento presbiteriano escocês. Um homem tremendo. Estive no museu dele lá em Edimburgo, tem uma frase linda, não sei se já contei para vocês. A rainha Maria da Escócia era doida por ele, apaixonada, e ficava se insinuando, e ele dizia, olha, fica no seu lugar. E ela se insinuando e querendo o crime. E ele dizia, por favor, não me incomode. Aí lá pelas tantas ele disse assim, eu vou orar ao meu Deus e meu Deus vai tratar a sua vida. E aí ela soltou uma frase, está lá nos museus da Escócia. Eu temo mais as orações de John Knox do que todos os canhões e exércitos da Inglaterra. Esse era John Knox. Calvino, um homem excepcional, a quem atribui o nascimento do capitalismo. Gente, é uma tacada, eu não sei quanto. Tem algum historiador aqui? Me perdoem. Historiador é aquele bicho que vai ler um movimento surgido numa época, e aí vai descobrir uma coisa que alguém escreveu há 500, 600 anos atrás, ó, ele fez aquilo ali para gerar um movimento. É uma tacada sem tamanho. Dentre outras coisas, Calvino pregava frugalidade da vida cristã. Que é isso? Vida simples. Tendo o que comer, o que vestir, glória a Deus. Quem aqui trabalha pelo seu sustento? Levanta a mão. Eu quero dizer para vocês que depois dos ensinos de Calvino, ninguém mais é autorizado a dizer isso. Porque a palavra de Deus diz que é Deus quem nos sustenta. É Ele quem dá de comer aos passarinhos no campo. É Ele quem veste de um esplendor que nem os reis vestiram-se as ervas do campo, que hoje nascem, amanhã secam e vão para o fogo. E diz, quanto mais, Jesus disse isso, quanto mais vós valeis que as aves e que as ervas. Deus é quem sustenta. Mas eu trabalho para quê então, queridos? Eu trabalho por missão. É isso que Calvino ensinou. Nós trabalhamos para manifestar a glória de Deus, a graça de Deus. O sustento, queridos, vem como consequência da presença da graça de Deus na nossa vida. Ah, Rubinho, você está dando uma tacada aí, isso é conversa mole. Será que nós temos pragmáticos aqui o suficiente para dizer assim, o meu braço é que traz o sustento para casa? Tem alguém aqui macho para fazer essa afirmação? Eu se fiz por mim mesmo, né? Se a graça de Deus não for conosco, amados. Em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada,
se a graça de Deus não for conosco. Então nós estamos livres para levantar amanhã, na segunda-feira, e dizer assim: Senhor, estou indo para a minha missão. Calvino ensinou isso. Muitos anos mais tarde, Max Weber, um dos pais da sociologia moderna, quem já estudou Weber? Weber disse num dos seus livros: enquanto um não reformado trabalha para si, um reformado trabalha por missão. Nós precisamos aprender mais sobre os reformadores e o seu pensamento, queridos. Calvino foi um cara que revolucionou o seu tempo governando Genebra. Lembram-se do tal barril de cocô? Lembram-se? Pois Calvino criou as primeiras leis de saneamento básico de toda a Europa. Quando em Genebra, estudando as Escrituras, viu gente, esse livrozinho que não presta para nada, antiquado, ultrapassado, lendo o Antigo Testamento, lá no livro de Levítico tem assim: no arraial, quando você quiser fazer sua necessidade, caminha fora dele tantos passos, faz, enterra e depois volta, se lava, se limpa. Nas Escrituras, amados. Herança reformada. O que é que a reforma tem para nós hoje? Educação livre e universal. Não só para lermos as Escrituras, mas também para emancipar o indivíduo. Para quê? Para a sua missão. Quando eu falo livre e universal, é porque por séculos, mulher não podia estudar. Agora eu quero dizer para vocês conseguem enxergar a herança reformada na cultura dos países reformados ao norte da Europa? Até hoje eles leem mais do que o sul da Europa. Os nobres, os prêmios nobres, estão tudo lá. Porque a ciência também não ficou refém da igreja, de uma estrutura religiosa. Política, separação entre Estado e religião. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Você sabia que a Constituição brasileira reconhece? O Estado brasileiro não entra em assuntos de religião, não porque está acima, mas porque reconhece que são poderes distintos. Sabiam disso, queridos? Isso tem dedo da reforma. Lembra-se do tal avô, meu avô que deixou as cartinhas que eu estou lendo lá, sermões? Ele levou 3 dias para ser enterrado em Araraquara, em 1935. Por quê? Porque quem mandava nos cemitérios não era o Estado, era uma igreja. E quando o povo de Araraquara se levantou para protestar, então resolveram enterrar aquele que eles achavam e diziam que por ser protestante iria reforma. Nós temos o Estado separado da igreja. O Papa ou o pastor não tem que depor e colocar governantes a seu bel prazer. Alô, gente, as eleições estão chegando. Economia, o trabalho como missão, nós falamos aqui. Ciência como parte da mordomia cristã. Cuidar do jardim, sem tutela da igreja, tendo por base a responsabilidade que cada um de nós tem como cidadão e de servo de Deus, cuidar e respeitar tudo aquilo que diz respeito à dignidade da vida humana. A arquitetura, o templo que servia para grandes ajuntamentos, em que a pessoa ia ir lá para receber um poder, uma coisa que não tinha já recebido de Deus, passou a ser um edifício, um prédio funcional para ensinar, para educar e principalmente nas Escrituras para libertar a vida dos cristãos, das pessoas. E a reforma hoje, queridos? Eu volto a dizer para vocês uma coisa. Nós não somos melhores do que ninguém. Eu fico triste com a marcha para Jesus, eu não sei o que você pensa daquilo.
mas me parece mais uma ação de autoafirmação para mostrar para a sociedade que nós é nós e melhor que os outros, do que uma manifestação de compromisso com a vida da sociedade. Será que eu estou muito crítico? Tem hora que eu penso que a marcha gay, o dia do orgulho gay, tem mais legitimidade do que a marcha para Jesus. Pelo menos você tem um grupo que deve desconhecer o Evangelho, eu acho que sim, tal como devia ser, e aí está se levantando para chamar por respeito a eles. Crente não precisa disso, cristão não precisa disso. Os irmãos estão entendendo, queridos? Ou não estão entendendo? Paulo, quando escreveu lá aos Coríntios, no primeiro capítulo, ele diz assim: eu fiquei sabendo que há divisões no meio de vocês. Podem ler lá depois em casa. Ele diz até, eu acho legal que tenha divisão, porque a gente já fica sabendo quem é quem no meio da comunidade. Uns chegam e dizem assim: eu sou de Paulo, e outros dizem: eu sou de Apolo, e outros dizem: eu sou de Cefas. E aí Paulo faz uma declaração tremenda, ele diz assim: e há ainda no meio de vocês, ou seja, esse é o pior, que diz eu? Não, eu sou de Cristo. Aquele que achava que era o mais certinho, é o que estava mais errado, porque dizia-se de Cristo para não ser dos outros todos. É marcha para Jesus. Vocês estão entendendo agora, queridos? Quem quer que seja, que diga, que entenda-se como pertencente a Cristo, é de todo mundo, de Paulo, de Cefas, de Apolo, de todo mundo, menos de quem? Menos de quem? De si mesmo. Estão entendendo, queridos? É disso que fala o Evangelho. Para encerrar, hoje cedo, saindo de casa, me cai na mão um vídeo. Um sacerdote de uma igreja. Ele diz assim: olha só a petulância. Quando um membro da igreja chega e diz assim: eu tenho algumas críticas, ele já deixou de ser membro da igreja. E se ele pega a Bíblia para dizer assim: olha, segundo as Escrituras, a igreja está errada, então agora ele deixou de ser da igreja e ele passou a ser protestante. Queridos, no argumento desse sacerdote, ele termina concluindo o seguinte: as Escrituras vieram da igreja. Antes das Escrituras veio a igreja. Então, as Escrituras estão subordinadas à igreja. Mas a palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 1, que no princípio era quem? A palavra. Nada do que foi feito se fez sem a palavra. A palavra é Cristo. Queridos, eu creio, eu não sei se você crê, toda escritura é divinamente inspirada e boa para corrigir, para consolar, para nos educar, nos chamar à consciência, e essa consciência subordinada à glória de Deus. Cristo Jesus é a palavra. Ele soprou, Deus soprou ao coração de homens para escrever as Escrituras. Nem que seja por exclusão. Aponte-me um livro que, a despeito de séculos sendo atacado e estudado, perdeu o seu valor. As Escrituras não são essas. Um livro, queridos, que continua falando e corrigindo o nosso rumo. Quando a igreja
passa a ser um fim em si mesma. Já perdeu a visão da glória de Deus. Já deixou de ser instrumento de Deus. E aí passa a ser não parte do caminho, mas tomou atalho. Os irmãos estão entendendo essa palavra? A reforma protestante é tudo, menos um ode, uma homenagem a homens, mas a um Deus que fala ainda hoje pela palavra. Temos gasto tempo, ou melhor dizer, gastar não é, temos investido nosso tempo em meditar na palavra de Deus. A minha esposa fica brava comigo, porque eu gosto de um vinhozinho, moderadamente. Assim como ninguém bebe vinho, sabia que quem bebe vinho é pau d'água. Vinho é feito para o quê? Ser degustado, não é enche o copo. Não, a água a gente bebe. Vinho você degusta. As Escrituras, queridos, foi feita para ser meditada. Lida, relida, mastigada, e o nosso coração humilde diz: Senhor, fala comigo, me ensina. Quanto tempo nós temos dedicado, queridos, às Escrituras? Quanto tempo, amados, nós temos deixado que ela nos leia? O quanto temos deixado isso acontecer? Pois saibamos, queridos, que nós sem as Escrituras estamos fatalmente à mercê de nós mesmos. E o Espírito Santo, Rubinho, o Espírito Santo prometido pelo Senhor é aquele que nos faria lembrar do que Ele tinha dito. Como é que eu vou lembrar se eu não me dedico a estudar as Escrituras? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Nós não estamos aqui, queridos, como eu disse, para endeusar pessoas, gente. Os reformadores foram gente de oração. Eu termino o livro, depois quem tiver a oportunidade de ver, eu ainda fiz um monte de anotações à mão nas margens. E Lutero dizia uma coisa interessante, eu achei numa pesquisa sobre ele. Ele dizia que ele gastava em oração 2 horas por dia. Quando ele não tinha tempo, ele orava 3.